Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos continuar falando sobre a fé de Abraão. Apresentaremos a parte 4 de uma mensagem que foi dividida em 15 partes. Vamos compartilhar o texto bíblico de Gênesis, capítulo 14, os versículos de 1 a 24, que os queridos irmãos e amigos poderão acompanhar em suas Bíblias. Estaremos lendo os versículos de 10 a 14 para nossa meditação, que dizem assim: E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali. E os restantes fugiram para um monte, e tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Monre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Ané. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Amém? A fé de Abraão. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, sabemos que Abraão é considerado o pai da fé. Mas que fé era essa, meus irmãos? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículos 17. Irmãos, Abraão ouvia a voz de Deus e as palavras do Senhor eram a base de sua fé. Confiado nas promessas de Deus, ele direcionou toda a sua vida. À medida que o Senhor falava com ele, a sua fé era alimentada e mais confiante ele se tornava. Irmãos, temos observado nas semanas anteriores a fé de Abraão com muita atenção. Observamos também as provas de que Deus permitiu na vida dele. Meus irmãos, meus amigos, Deus permite as provas em nossas vidas para que possamos ser amadurecidos na fé. Pois o desejo de Deus para nós é que cresçamos em todas as áreas de nossas vidas. Mas isso não será fácil, meus irmãos. Pois não pode haver crescimento sem desafio. E não pode haver desafio sem mudanças. Se as nossas circunstâncias nunca mudassem, tudo seria previsível e a vida se tornaria mais previsível e menos desafios se apresentariam. Quando andamos na luz, podemos ver o que está acontecendo e nós experimentamos a variedade em nossas vidas. Mas na escuridão, tudo parece ser igual. Não é de se admirar que as pessoas não salvas e crentes desviados
serem tão entediados com a vida que estão constantemente à procura de um escape. Irmãos, a vida de fé apresenta desafios que nos mantêm avançando e crescendo para o Senhor. Lembrem-se que nós já dissemos que quando Abraão chegou à terra prometida, não era o fim da jornada, mas o início de uma nova caminhada com Deus. Já no capítulo 14 de Gênesis, vemos Abraão em 3 áreas distintas e em cada uma ele deve exercer a fé e tomar decisões. Pois as nossas vidas são semelhantes, na medida em que somos constantemente confrontados com novos desafios que estendem a nossa fé e nos fazem amadurecer no Senhor. A primeira área, Abraão, o observador. Gênesis 14, de 1 a 12. Irmãos, neste texto bíblico, Gênesis 14, de 1 a 12, nós vimos o registro da Primeira Guerra. E a única razão do registro dessa guerra, nessa passagem, é por causa do envolvimento de Abraão e Ló. A guerra aconteceu porque os 5 reis das cidades na planície do Jordão se rebelaram contra os 4 reis das cidades orientais. Os 4 reis invadiram a planície do Jordão e foram vitoriosos, e parte dessa vitória envolveu a tomada das cidades de Sodoma e Gomorra. E quando isso aconteceu, Ló foi levado cativo. Vejamos o propósito de Deus nessa guerra. Irmãos, Deus tinha algo especial em mente para Ló em tudo isso. Ló olhou para Sodoma, mudou-se para Sodoma e agora, aparentemente, estava vivendo em Sodoma. Isso desagradou muito ao nosso Deus. A captura de Ló foi a forma de Deus discipliná-lo e lembrá-lo de que ele não tinha nada que habitar em Sodoma. Irmãos, aqui nós vimos que Deus disciplina os seus filhos, porque Ele os ama e quer o melhor para todos eles. Se não ouvirmos as repreensões de Deus, então Ele pode ter que chamar a nossa atenção de alguma outra forma, como fez com Ló. A segunda área, Abraão, o guerreiro. Os versículos 13 e 6 dizem assim: Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão, e os Oreus no seu monte Seir, até Euparã, que está junto ao deserto. Irmãos, observemos a atitude de Abrão nesta passagem bíblica. Abraão não se envolveu na guerra até que ele ouviu que Ló havia sido capturado. No versículo 13, ele é chamado de Abrão, o hebreu. Ele não tinha perdido a sua identidade
e nem o seu testemunho. Agora, observemos o seu exército. O versículo 14 diz assim: ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Abraão foi preparado para a batalha. Ele lutou não para benefício pessoal, mas porque amava Ló e queria ajudá-lo. Aprendemos aqui, meus irmãos, que o exército de Abraão representa o que é necessário em nossa batalha espiritual hoje. Eles nasceram em sua casa. Eles eram servos. Eles eram treinados. Eles estavam armados por seu mestre. Eles eram obedientes e eles foram vitoriosos. Vejamos a sua realização. Os versículos 15 e 16 dizem assim: e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Vimos, meus irmãos, que Abraão e o seu exército eram fortes. Eles perseguiram os inimigos e os feriram. Eles libertaram todos os cativos, incluindo Ló. Eles recuperaram todos os bens que haviam sido tomados. Não há menção de vítimas entre as forças de Abraão. Irmãos, esta vitória quebrou o poder da confederação e não há registro de qualquer tentativa subsequente para renovar o seu domínio sobre a terra. Mas, infelizmente, meus irmãos, nem a correção do Senhor, nem a sua bondade em resgatar Ló fez qualquer diferença para muito, porque ele voltou para Sodoma, infelizmente. A terceira área, Abraão, o adorador. Os versículos de 17 a 24 dizem assim: e o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomé e os reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim as pessoas e os bens, toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que comigo foram, Ané, Escol e Mamre, estes que tomem a sua
parte. Abraão foi recebido por 2 reis no seu retorno da vitória. Bera, rei de Sodoma, e Melquisedeque, rei de Salém. Irmãos, esses 2 reis são simbólicos. O rei de Sodoma representa este mundo mau e tudo o que ele oferece. O rei de Salém representa o nosso Deus e tudo o que ele oferece. Porém, meus irmãos, meus amigos, há sempre a tentação, depois de uma vitória, em reivindicar parte do crédito para nós mesmos. No entanto, 2 linhas de pensamento estão aqui representadas. A primeira linha, pensamento piedoso. Abraão é ministrado por Melquisedeque e é lembrado de que Deus é aquele que merece toda a honra e toda a glória pela vitória. A segunda linha, pensamento ímpio. O rei de Sodoma representa o mundo mau e diz assim: leve-o, você merece. Mas Deus diz assim: dá, porque tenho te abençoado. Um foca a atenção em si mesmo, enquanto o outro concentra a atenção no Senhor. Contudo, meus irmãos, meus amigos, o que podemos aprender com este aspecto da fé de Abraão? Olha, meus irmãos, meus queridos amigos, aqui nós aprendemos com a fé de Abraão que há um tempo para observar e um tempo para se envolver. Devemos sim estar preparados para a batalha, pois Abraão não esperou até que a guerra começasse para se preparar. E nem nós devemos esperar, meus irmãos. Devemos estar sempre preparados. Devemos manter o nosso foco no Senhor e perceber e entender que é Deus quem merece toda a honra e toda a glória por tudo o que Ele faz. Amém? E você, meu irmão, meu amigo, você que acompanhou esta mensagem até o final, como está a sua fé hoje? Como está a sua vida com Deus? Você está preparado para a batalha? Pense nisso. Pense nisso. Amém? E que Deus assim nos abençoe.